Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é o novo estágio supervisionado 2024 para os cursos de licenciatura e bacharelado da Escola Superior de Educação, Humanidades e Línguas da Uninter. Se você ainda não iniciou o seu estágio, ou seja, não postou o termo de compromisso do estágio, se liga nesse vídeo, vou ensinar o passo a passo para você fazer o seu estágio com tranquilidade. Mas, se você já iniciou o seu estágio em 2023, já postou o termo de compromisso, então não assista esse vídeo, e sim os vídeos nos formatos anteriores. Vou deixar aqui na descrição os links dos estágios de 2023. Então, vamos lá para o estágio, agora de forma presencial, tá, pessoal? Onde localiza o manual de estágio? Agora você vai fazer o seu estágio de forma presencial. Para quem está chegando aqui agora no canal, não esquece de se inscrever, tá? Até o ano passado, os estágios estavam sendo realizados de forma online, mas a partir agora de 2024, com a nova legislação, né? Atendendo a legislação do MEC, acabou a pandemia e agora os estágios são de forma presencial, tá? Então, vamos lá. Onde você localiza o seu manual de estágio para dar início? Você vai clicar na disciplina do estágio, seja ele o estágio da educação básica ou seja ele o estágio de diferentes contextos, o que você escolher para iniciar primeiro e o que estiver lá disponível no seu Univirtus. Você vai clicar ali na disciplina do estágio e você vai até o roteiro de estudos. Lá no roteiro de estudos, você vai clicar em manual de estágio. Lembrando mais uma vez, se você já postou o termo de compromisso lá em 2023 ou antes, você vai seguir o manual antigo, o manual que está lá disponível para você no seu roteiro de estudos, tá certo? Bom, qual a carga horária presencial que você terá que cumprir aí na escola ou na instituição que receber você para fazer o seu estágio? Lá no seu manual você vai encontrar uma tabelinha como essa aqui, tá? Então, observe, o seu estágio ele pode ter 100 horas, 150, 200 ou 300 horas. Vai depender da carga horária ali de cada curso, tá? Então, se o seu estágio ele tem 100 horas no total, você vai cumprir a carga horária presencial em campo, lá na escola ou na instituição que você for realizar o seu estágio, 75 horas. Se for um estágio de carga horária total de 150 horas, em campo você vai fazer 110 horas. Se for de 200, 150 horas em campo. E se for de 300 horas, vai cumprir em campo 225 horas, tá? Seja aí o seu curso licenciatura, ou seja o seu curso aí bacharelado, tá certo? E onde você descobre, como é que você sabe qual é a carga horária do estágio? Tem duas formas, tá? A primeira forma é você clicar lá no lado direito, lá do Univirtus, na aba Desempenho. E lá dentro de Desempenho vai ter lá a grade curricular do seu curso, você vai localizar ali o estágio e tem a carga horária, tá certo? Outra forma é dentro da ficha de frequência, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Bom, atenção, verifique agora em quais níveis de ensino você vai poder realizar o seu estágio ali da educação básica, né? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, o EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, e profissional, que é o ensino técnico. Lá no seu manual também você vai encontrar uma tabelinha como essa, lá e você vai localizar o seu curso, tá? Um exemplo, o curso aqui de letras. Se você faz letras, você vai poder realizar o seu estágio em quais níveis? No ensino fundamental, anos finais, não é do 6º ao 9º ano, e no ensino médio. Você não vai poder realizar ali na educação infantil, no ensino fundamental, anos iniciais, né? Do 1º ao 5º ano, tá certo? Então, verifica aí a tabelinha, lá no seu manual, localiza o seu curso e veja em quais níveis de ensino você vai poder realizar o seu estágio, tá? Caso você faça uma opção em realizar o seu estágio ali em mais de uma etapa, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, pedagogia,
Você vai poder realizar na educação infantil, no ensino fundamental, anos iniciais, e no ensino médio, ali nos cursos de formação de professores, tá? Curso de formação de professores. Então, vamos dizer que você queira realizar ali na escola, fazer observação, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, anos iniciais. Não tem problema, contanto que seja ali na mesma escola, tá certo? E no momento que você for realizar ali o seu plano de aula, tá? Você vai realizar apenas um plano de aula, mesmo que você faça observação em níveis diferentes, tá? Você observando a educação infantil, o ensino fundamental ali, anos iniciais, mas no momento que você for fazer a sua docência, aplicar o seu plano de aula, fazer a sua prática, você vai aplicar em apenas um nível, tá certo? E também a produção final, o seu relatório também vai ser apenas para um nível, tá bom? Bom, outra atenção aqui. Se você vai realizar o estágio de diferentes contextos, você também vai precisar saber em que campos de atuação você vai realizar esse estágio. Então, lá no seu manual também tem lá uma tabelinha com o seu curso e com as possibilidades, tá? Onde você realizar o estágio ali de diferentes contextos. Ali fala cursinhos pré-vestibulares, instituições de reforço escolar, ONGs, empresas de inovação, museus, parques, ciência, você vai verificar, tá? E assim, o estágio de diferentes contextos, ele deve ser realizado preferencialmente em locais diferentes da escola, né? Fora da escola, tá? Ele pode ser realizado na escola, mas em outros projetos. Geralmente as escolas, no contraturno ali do aluno, oferece, por exemplo, um reforço escolar, oferece a participação do aluno em algum projeto de pesquisa. Nesse caso, você pode fazer o de diferentes contextos ali nesse local, tá certo? É só uma observação. E a atividade, né, o plano de ação, no caso do estágio de diferentes contextos, o seu tema, ele precisa estar ali de acordo com a sua prática, ele tem que ter relação e aderência às atividades e ao público daquele local que você vai aplicar, tá bom? Bem como também a sua área, a área de estudo do seu curso, certo? Bom, no estágio de diferentes contextos, você ainda tem aí a possibilidade de solicitar dispensa desse estágio, tá? Então, verifica lá no roteiro de estudo se aparece essa possibilidade de dispensa e se você atende ali os critérios para solicitar dispensa desse estágio, tá bom? Lembrando que o estágio de supervisionado da educação básica, esse não tem dispensa em hipótese nenhuma, tá certo? Só o de diferentes contextos, se você atender ali os critérios estabelecidos, faz uma leitura lá, tá bom? Bom, vamos às etapas agora do estágio, tá? Tanto da educação básica quanto diferentes contextos, porque se você não atender ali os critérios para solicitar dispensa do estágio de diferentes contextos, você vai precisar realizá-lo, tá certo? Então, tanto para diferentes contextos quanto para a educação básica, ali as etapas do estágio seguem o mesmo procedimento. Então, a primeira etapa é a carta de apresentação, depois vem o termo de compromisso, sempre nessa ordem, tá, pessoal? Plano de ação ou plano de aula. Plano de ação é se for diferentes contextos, né? Plano de aula se for ali da educação básica, tá? A ficha de frequência e, por fim, o modelo de produção conceitual, que é o relatório, que nessa configuração agora de 2024 é um relato de experiência. Nós vamos ver tudo aí no passo a passo. Vamos lá para a primeira etapa, que é a carta de apresentação. É um documento muito importante para você se apresentar ali na escola ou na instituição que vai receber ali você para realizar o estágio, tá bom? Que a gente chama a unidade concedente. É a unidade, é o local que ele está lhe concedendo a oportunidade de estagiar. Então, você vai chegar lá, vai se apresentar, vai levar essa carta de apresentação que já está ali pronta, você vai preencher, já está assinada pela Uninter, tá? E nesse documento a Uninter apresenta ali a você, diz qual é a carga horária que você vai realizar o seu estágio, tá bom? Bom, vamos lá localizar onde fica essa carta de apresentação. Ela fica lá no roteiro de estudos
e está lá em PDF. Você vai clicar nesse arquivo e vai baixar ali a carta de apresentação. Importante, a carta de apresentação ela não é postada no sistema, ela apenas comprova ali a unidade concedente, a escola ou local que você está matriculado, ela vai dar um respaldo legal, tá? E você só precisa entregar essa carta lá, tá certo? Não precisa postar essa carta no sistema, no Univirtus, tá? Aí está a carta de apresentação, você vai preencher os campos que estão em branco, ali colocando o nome da cidade, dia e mês, seu nome completo, seu RU, vai colocar ali o nome do seu curso, vai colocar a quantidade de carga horária presencial, não é a carga horária total do estágio, e sim a carga horária que você vai precisar fazer ali em campo, no local. Olha lá naquela tabelinha que nós vimos aqui no início do vídeo, tá certo? E aqui você vai colocar o nome do estágio que você vai realizar, né? Se é da educação básica ou se é ali de diferentes contextos, dependendo do local, tá bom? Bem, vamos à segunda etapa. Essa segunda etapa, ela é muito importante, que é preencher e postar o termo de compromisso. No momento que você for entregar a carta de apresentação, se apresentar, dizer que é aluno da Uninter, que precisa realizar o estágio, você vai aproveitar esse momento para coletar informações da escola para preencher o termo de compromisso. Então, você vai precisar de informações como CNPJ, o endereço completo, qual é o supervisor que vai lhe acompanhar, tá certo? Vai precisar acertar ali na escola qual é o dia que você vai começar o estágio, quando é que você vai concluir, quais são os dias que você vai, quais são os horários que você vai, né? De acordo com a carga horária que você precisa ali preencher e concluir o seu estágio. Vamos ver quais são os dados desse termo de compromisso. Outra coisa importantíssima, você não pode iniciar o seu estágio sem o termo de compromisso estar postado com as assinaturas da Uninter, da escola, tudo direitinho, tá certo? Bom, o termo de compromisso, você vai até a aba Trabalhos, observe que tem o roteiro de estudos, depois tem ali avaliações e tem o carrinho de mão, Trabalhos. Você vai clicar em Trabalhos e lá tem termo de compromisso 1, você vai clicar em Entregar. Quando você clicar em Entregar, vai abrir um formulário para você preencher, tá? O primeiro campo são dados do estagiário, ele já vem preenchido ali com o seu nome, mas pode ser que tenha algum campo que falte você preencher, por exemplo, data de nascimento, aí você preenche. Depois vem ali os dados da unidade concedente, então por isso que é importante no momento que você for se apresentar, levar a carta de apresentação, você coletar esses dados, porque vai precisar você preencher aqui. Então, você vai colocar o CNPJ ali do local que você vai estagiar. No momento que tiver o CNPJ, ali já vai aparecer ali o nome da unidade concedente, tá? Vai precisar do endereço completo ali da escola, do número, né? Do bairro, tá certo? Da cidade, preencher ali tudo certinho, tá bom? O telefone, o e-mail, o supervisor, o coordenador, o professor que vai acompanhar você, a formação dessa pessoa, tá? Se você for do curso de licenciatura, esse supervisor, o professor, ele precisa ser, a formação dele tem que ser licenciado, um pedagogo. Se você for fazendo uma instituição, for do curso de bacharelado, essa formação desse supervisor precisa estar ali com aderência ao seu curso, à área que você cursa, tá bom? E tem também agora os dados importantíssimos, que é a descrição das atividades, a data de início, quais são os dias que você vai, o horário. Então, vamos aqui ampliar. Aqui na descrição das atividades, você pode escrever lá exatamente como está aqui. Levantamento de dados sobre a escola ou, então, a instituição, se você estiver fazendo ali diferentes contextos, né? Observação das aulas no ano tal. Aí você vai dizer qual é a série que você vai ali acompanhar, porque você já acertou previamente ali no momento que se apresentou na escola. Aplicação do plano de aula ou do plano de ação, se for diferentes contextos. Docência sobre o tema do plano de aula. Elaboração da produção conceitual, tá? Essas são as descrições aí das atividades. Data de início. Você vai colocar qual é a data de início e qual é a data do fim. Essa data de início, atenção agora,
ela precisa ser colocada um pouquinho mais para frente. Você não pode estar preenchendo o termo de compromisso hoje e colocar que vai realizar o estágio, vai começar o estágio amanhã, tá? Não faça assim, porque não vai dar tempo para que a área responsável da Uninter, ela confira esse termo de compromisso e dê o deferimento, tá? Dê a validação, veja se está preenchido tudo certinho. Então, coloque aí com 2, 3 dias para frente a data de início do seu estágio, tá? A data fim você vai colocar de acordo com o cumprimento ali da carga horária, tá? Vamos ver ali agora a carga horária, como é que você vai preencher, tá? Aqui tem os dias e horário. Nesse exemplo aqui, eu cliquei aqui que você vai de segunda a sexta, mas é só um exemplo, tá? Você que vai acertar lá com a instituição quais são os dias e qual é o horário disponível, tanto para você quanto da instituição, tá certo? Aqui foi só um exemplo de como você vai preencher. Se você for só segunda e quarta, você vai aqui clicar só segunda e quarta, tá? Se for segunda e terça, só segunda e terça. Se for de segunda a sexta, clica lá de segunda a sexta. O horário de início, eu coloquei um exemplo aqui, de 8 às 12, mas pode ser o horário que você tiver disponibilidade e acertar lá com o local, tá bom? Aí você pode perguntar, professora, qual é a quantidade de horas máxima, né? A legislação permite que seja no máximo 6 horas por dia de estágio, tá bom? Preenchendo aqui tudo certinho, você vai clicar aqui em gerar a ficha, tá certo? Vai gerar a ficha e você vai gerar o termo. Você vai então baixar, imprimir e assinar esse termo, tá certo? Tanto você, aqui ó, no local de estagiário, quanto a escola. Você vai levar para a escola, colocar o carimbo ali e assinar. É importantíssimo. Feito isso, você vai depois postar esse termo, mas antes vamos a algumas observações importantes, tá? Olha só, pessoal, mesmo que o estágio seja realizado em grupo, pode ser que você queira realizar ele ali, né, com mais colegas, ou em dupla, em trio, tá? O termo de compromisso, ele é individual, então cada um precisa fazer o seu termo de compromisso, tá? Ele é gerado em PDF e ele deve ser postado ali no link Trabalhos em até 5 dias, tá? Então, assim, preencheu, assina, leva logo para a escola assinar, escaneia e posta, tá certo? Porque se passar 5 dias, você vai ter que fazer tudo novamente, tá bom? O tempo expira, vai fazer tudo, preencher tudo novamente, tá? Depois que a unidade concedente, né, que está ali concedendo o estágio, carimbar e assinar, você vai digitalizar o documento em aplicativo de scanner. Não pode ser foto, tá? Pode ser aquele aplicativo que você tem no celular aí para escanear, mas não pode ser foto de aparelho celular ou de câmera fotográfica. Não é possível, tá certo? Outra coisa importante, se você for realizar em grupo, em dupla, em trio, né, os estudantes precisam ser da mesma oferta de estágio. Então, para você saber isso, lá do lado do nome do seu estágio, tem entre parênteses, tem um código com 6 dígitos. Então, seu colega precisa ter também esse mesmo número, tá? O número que estiver no seu tem que estar lá no do seu colega para vocês poderem fazer juntos. Se tiverem com números diferentes, não é possível realizar ali em dupla ou em grupo, tá? Bom, vamos à postagem do termo. Escaneou, você volta lá no link Trabalhos, clica lá em entrega do termo de compromisso, clica em entregar. Aí você vai ver que não vai mais aparecer o formulário, vai aparecer esse campo que está aqui. No comentário, não precisa colocar nada, a não ser que você queira fazer alguma observação. Vai anexar o arquivo, lembrando que quando você escanear, você tem que ter salvo esse arquivo em PDF, porque ele é a única extensão permitida aí para você postar, só em PDF. Então, anexa o arquivo e clica em salvar. Beleza, entregou o termo de compromisso. Vamos a algumas observações importantes novamente, para fazer tudo certinho. A central de estágio da Uninter, ela vai receber o documento, vai fazer análise, vai devolver e vai colocar lá deferido ou indeferido. Isso no prazo de 2 a 5 dias úteis. Por isso que eu disse a vocês,
coloca a data de início do estágio um pouquinho mais para frente da data que você está preenchendo o termo, para que a área responsável da Uninter tenha esse tempo para analisar ali e ver se está tudo certinho, tá certo? Então, o início do estágio, ele só pode acontecer depois do deferimento do termo do estágio supervisionado. Se você iniciar o seu estágio antes do deferimento, ele pode resultar em reprovação aí do seu estágio, tá? Com o termo deferido, você vai imprimir, baixar o arquivo, né, já ali com carimbo, assinatura do representante ali da Uninter, ele vai estar já assinado pela Uninter, e aí você entrega esse termo de compromisso, uma cópia dele, você entrega ali na escola, na unidade onde você está realizando o estágio. Isso é importantíssimo, porque se chegar uma fiscalização trabalhista, por exemplo, tá? Vai ver que você está ali com o termo, está tudo legal, tudo dentro da lei como estagiário, tá bom? Então, é importante que depois que o termo estiver lá como deferido pela Uninter, você imprima esse termo e deixe uma cópia lá com a escola, tá? Bom, esse termo de compromisso, ele deferido, ele tem validade de 1 ano, 12 meses, para você realizar e terminar o estágio. Se você não fizer o seu estágio nesse prazo, você tem que fazer um novo termo, fazer tudo novamente, tá? Bom, vamos agora para a terceira etapa. Termo deferido, você vai para o plano de aula ou plano de ação, a depender do lugar onde você vai estagiar, tá? Onde você localiza o modelo desse plano? Lá em roteiro de estudos, tá? E lá em modelo de plano de aula. Não é aqui trabalhos. Trabalhos é para postar, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí você vai ver que tem um plano de aula lá, um modelo em Word. Você vai clicar nesse arquivo, vai baixar esse plano, tá? Vai clicar aqui no cantinho e vai baixar, ele vai abrir aí em Word. Esse plano, ele já está aqui prontinho, tá? Ele já está ali na fonte, no tamanho da fonte, já está ali com todos os itens que você precisa preencher, então você não precisa se preocupar com a formatação, é só seguir o que está aqui, tá? Você vai colocar ali os seus dados, vai colocar ali a identificação do local, qual é ali a disciplina, tá? Que você está ali, vai ministrar o seu plano, qual é o ano, a série, tá certo? Se for para diferentes contextos, da mesma forma, qual é a idade do público que você vai aplicar ali o seu plano de ação, tá? Então, aqui você vai colocar o conteúdo da aula, os objetivos, síntese do assunto, tá tudo aqui, direitinho, tudo aqui com as orientações da Uninter. É só você substituir o que está aqui pelo que está sendo solicitado, tá? Bom, feito isso, você vai postar o seu plano de aula, tá? O plano de ação. Vai clicar lá na aba Trabalhos e vai lá e clicar em Entregar. Observe que quando você entregou o termo de compromisso, ele ficou ali como deferido e ele vai abrir o campozinho ali verde. Ele vai abrir nos campos à medida que você vai entregando as etapas, tá? Você vai clicar em Entregar e vai postar lá o seu plano de aula. Beleza? Ótimo. Vamos agora para a quarta etapa, que é a ficha de frequência. É a penúltima etapa. Olha que beleza. A ficha de frequência e de desempenho. Na ficha de frequência, você vai lá no roteiro de estudos, vai localizar ela lá. Ficha de frequência, ela também está em Word, tá? Nessa ficha de frequência, você vai imprimir também essa ficha. Você vai, ó lá, tem uma impressorinha aqui no cantinho e você vai imprimir, tá? A ficha de frequência, ela deve ser preenchida da seguinte forma. Vamos ver aqui. Aqui você vai colocar o nome do estágio, tá? A carga horária do estágio, ela já vem aqui descrita. É uma forma de você saber também qual é a carga horária do seu estágio, tá? Ela já vem aqui descrita, mas a carga horária total, essa carga horária que está aqui. Nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, é um estágio de 200 horas, tá? O seu nome você vai colocar o seu curso. Essas atividades que estão aqui, você não mexe, não faz nada, elas já estão aí descritas, que é a carga horária complementar. Para complementar essas 200 horas, são videoaulas, é o plano de aula, é a pesquisa que você faz. Então, isso aqui você não precisa mexer, tá?
E aqui você vai colocar realmente a carga horária, a descrição da carga horária que você vai realizar em campo. Nesse exemplo aqui, como o estágio, essa ficha de frequência é de um estágio de 200 horas, aqui vai registrar as 150 horas necessárias. Se o seu estágio é de 100 horas no total, aqui vai vir escrito 75 horas em campo e você vai colocar aqui as atividades distribuídas aí até somar 75 horas, tá certo? Então, como é que você vai? Aqui é só um exemplo. Você vai colocar aqui, começar a colocar os dias de início, né? A um, o dia que você vai fazer ali, tiver no seu estágio. Primeiro dia, o que foi que você fez? Aí você vai colocar lá, observação das aulas ministradas pelo professor regente na turma do tal ano, sobre tal assunto. Precisa colocar assim, tá, pessoal? E quantas horas você fez esse dia? Eu coloquei um exemplo aqui de 4 horas, mas aqui você vai colocar a quantidade de horas que você acertou lá no momento que você foi se apresentar na escola, a carga horária que você também colocou no seu termo de compromisso, né? Quantos dias, quantas horas por dia você ia fazer o seu estágio, tá certo? E aí você vai descrevendo aqui, ó, dia após dia, o que você vai realizar, tá certo? Aqui, o que você, na verdade, realizou, né? As observações, o dia que você vai aplicar a atividade, o plano de aula, você vai colocar aqui a aplicação da atividade na turma tal, sobre o tema tal, tá? E assim vai. Pode ser mais de uma aplicação, você pode aplicar, dar uma aula, por exemplo, em mais de um dia? Pode, tá? Mas, lembrando que o plano de aula é um só, tá certo? Você não precisa fazer 2, 3 planos de aula, você pode até fazer, mas você vai postar apenas um, tá certo? Bom, você vai fazer isso e vai completar aí até completar a carga horária em campo, tá? E aí, na página seguinte, você vai ver que tem ali o local para assinatura da escola, a escola vai assinar, colocar o carimbo. Esse campo você deixa em branco, que é para a professora Gisele ali, ou a coordenadora ali da sua área, assinar. Esse campo você deixa em branco, da Uninter. E aqui embaixo, na avaliação de desempenho, o professor que lhe acompanhou vai lhe avaliar. Então, cada item desse aqui, ele vai colocar aí um xizinho, dizendo se foi excelente, bom, regular, suficiente, tá bom? Aqui também ele pode escrever alguma coisa que ele acha pertinente ali, tá? Fazer alguma observação. E aí o professor assina e coloca local e data, tá bom? Bom, outra observação. Se o estágio for em grupo ou em dupla, esse material, essa ficha de frequência também tem que ser individual, tá certo? Postar a ficha de frequência. Vamos lá? Postar a ficha de frequência. Você vai lá no carrinho de mão, novamente, lá no campo, ó. Termo de compromisso já foi deferido, plano de ação foi deferido. Agora você vai entregar a ficha de frequência. É só clicar em entregar e postar a ficha de frequência, certo? Bom, vamos para a última etapa, produção conceitual, tá? Vamos ver onde você acha o modelo da produção conceitual. Roteiro de estudos, modelo de produção conceitual, tem lá o modelinho já em Word, tá? Essa produção conceitual, pessoal, ela é um relato de experiência, né? É um resultado de um conjunto de tudo que você vivenciou ali na sua prática, tá certo? Então, você vai agora produzir de forma escrita essas experiências que você adquiriu aí nas atividades de campo, tá? Então, ele é um aprendizado, ele será apresentado em uma estrutura acadêmico-científica e que vai contribuir aí muito para a sua formação profissional de estudante. Bom, vamos baixar o template, o modelo da produção conceitual, tá? Clicou ali em Word, você vai baixar, tá? E observe, essa produção conceitual, ela tem itens já programados, tá? E
totaliza de 3 a 7 páginas, já contando com as referências. Então, pessoal, respeita isso aqui, tá certo? Então, não faz nem menos de 3, nem mais de 7 páginas, tá? Então, respeita as orientações da Uninter. Eu sei que tem outras instituições que colocam outros itens, que quer 20 páginas, 30 páginas. Faça de acordo com o que está aqui, nem mais, nem menos, tá certo? Então, às vezes você vai pedir ajuda a alguém, né, para fazer essa produção, me ajude e tal, e a pessoa vai dizer, tá faltando esse item, falta aquilo, 7 páginas é pouco. Não, tá? Tem que ser 3 páginas no mínimo e 7 páginas no máximo, já contando com as referências. Então, não foge disso e não foge também do que está solicitando aqui, que é o título, os dados de identificação seu, né, nome, RU, curso, tá? Não tem que botar orientador, nome de orientador, nada disso. Segue o que está aqui. Introdução, análise, discussão, considerações finais e referências. E já tem o modelo prontinho, pessoal. Então, aqui o modelo já está na formatação correta, na fonte correta, os itens corretos, nas margens corretas, na numeração de páginas. Então, você não precisa se preocupar com a formatação. Segue o que está aqui, tá? Coloca tudo certinho como está aqui. Não foge disso, tá certo? Então, é só ler, fazer essa leitura e fazer a sua produção, o seu relato, seguindo as orientações que está aqui, tá certo? De forma clara. Tem uma orientação aqui muito importante, ó. O relato de experiência deverá ser narrado em primeira pessoa, tá certo? E conter no mínimo 3 e no máximo 7 páginas. Siga à risca o que está aqui, tá bom? Bom, tá aqui. E aí, depois disso, você vai fazer o quê? A postagem, né, desse termo. Mas antes dessa produção conceitual do seu relato de experiência. Mas tome muito cuidado, tá? Porque vai ser considerado aí plágio se o seu relato conter aí mais de 30% do texto com semelhança, né, literal aí de internet, tá certo? Então, é considerado plágio. Então, toma muito cuidado com isso, tá bom? Vamos à postagem dessa produção conceitual do seu relato de experiência. Vai lá no carrinho de mão mais uma vez, tá? E você vai clicar em entregar, que é a última etapa. Olha que legal. Entregou, ótimo, tá? Pessoal, se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like. Se não for inscrito, inscreve aí no canal, tá bom? E em caso de dúvidas, é só você procurar aí na aba tutoria dentro do seu estágio, ou então você também pode me perguntar aqui nos comentários se eu tiver alguma orientação para você. Se eu souber, eu lhe respondo. Senão, eu oriento você a procurar aí o link tutoria, tá? Obrigada pela atenção. Eu desejo sucesso a você. Sei, com certeza, você vai tirar aí 100 nesse estágio, tá certo? Até a próxima!